Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E hoje vamos começar a conversa sobre a fisiologia do tecido muscular e como havíamos combinado na semana passada, começamos a falar deste músculo conhecido de vocês e chamado de músculo cardíaco ou miocárdio. Esta figura faz a conexão entre o sistema nervoso e o miocárdio, e vocês podem observar que do lado esquerdo aqui está representada a via simpática e do lado direito a via parasimpática, ou seja, ambas as vias do sistema nervoso autônomo. Tá? Vocês estão vendo vários órgãos que são inervados pelo sistema nervoso autônomo. Vocês estão vendo aqui na legenda em amarelo, ó, os neurônios pré-ganglionares e em verde os neurônios, em amarelo os neurônios colinérgicos, ou seja, são aqueles que liberam acetilcolina, e no caso dos parasimpáticos, tanto os pré-ganglionares quanto os pós-ganglionares, e no caso do simpático, os pré-ganglionares. E nas linhas verdes, vocês estão vendo, como por exemplo aqui, os neurônios noradrenérgicos, que liberam noradrenalina, certo? Uma outra coisa que eu chamo a atenção de vocês também é que os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos emergem do sistema nervoso central, neste caso aqui, que eu circulei do encéfalo, né? E também lá da região sacral da medula espinhal. Enquanto que os neurônios pré-ganglionares simpáticos emergem do sistema nervoso central na região torácica e lombar da medula espinhal. Essa é ainda são características relacionadas ao sistema nervoso central, mas só aproveito a figura para destacar, porque agora o que vai nos interessar é o miocárdio, certo? Muito bem. Ainda nesta linha, para que nos localizemos bem, esta figura vocês estão vendo representado aqui em cima o sistema nervoso central, tá? O sistema nervoso central. Esta linha mais para a esquerda aqui representa o nervo vago, ou seja, inervação vagal lá do miocárdio, portanto, parasimpático, né? Nervo vago são fibras parasimpáticas, e também a inervação simpática sobre o miocárdio, tá bem? Isto aqui vocês estão vendo representado o miocárdio com sua inervação, que se pode chamar de plexo cardíaco. Esse está mostrando para vocês que eu circulei o plexo cardíaco, ou seja, a inervação do miocárdio, tanto parasimpática quanto simpática. Tá? Então, esta figura se segue à anterior, né, como se nós dessemos um zoom ali no miocárdio, e a próxima figura vocês vão ver que agora sim já falamos do miocárdio propriamente dito. E eis aqui que surge o miocárdio. Vocês estão vendo representado na figura à esquerda o músculo cardíaco. Está a legenda bem rica, né? Destacando todas aquelas porções do miocárdio que vocês já conhecem, ou seja, aqueles compartimentos, né? Átrio direito, meu Deus. Átrio direito, ventrículo direito,
átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, certo? E a flecha branca, esta flecha branca que vocês estão vendo aí, mostra o fluxo sanguíneo no coração. Ou seja, todos lembram que a partir da veia cava, o sangue chega no átrio direito. Do átrio direito, ele é bombeado para o ventrículo direito, certo? Do ventrículo direito, o sangue é bombeado para a artéria pulmonar e aí se dirige ao coração. Perdão, se dirige ao pulmão. Passa pelo pulmão, pelos pulmões, certo? Retorna ao coração pelas veias, né, pulmonares esquerda e direita, enfim, ao átrio direito, ao átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue é bombeado para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo, o sangue é bombeado para a artéria aorta, que é a artéria mais calibrosa que temos no nosso corpo, e a partir da artéria aorta, então, esse sangue é conduzido para todas as células do nosso organismo. Muito bem. Por que eu chamei a atenção de vocês nesse fluxo sanguíneo? Porque é fundamental que vocês lembrem que o miocárdio ele não contrai todo ao mesmo tempo. Se ele contraísse todo ao mesmo tempo, o fluxo de sangue não seria esse, não seria o fluxo que deveria ser. Tá? Então, é fundamental que vocês lembrem, para entender como o coração exerce a sua função, que fundamentalmente é de bombear o sangue, né? Então, para que vocês possam entender bem como ele faz isso, é fundamental que vocês não esqueçam que os átrios contraem milésimo de segundo antes que os ventrículos. Por quê? Porque os ventrículos estão, obviamente, abaixo, né, dos átrios. Então, o sangue precisa ser bombeado para baixo. Então, os átrios contraem antes dos ventrículos. E é fundamental também que vocês lembrem, para esse fluxo sanguíneo correto no coração, que os ventrículos, tanto o direito quanto o esquerdo, contraem da base em direção do ápice em direção à base, ou seja, entre aspas, os ventrículos contraem de baixo para cima, de baixo para cima, certo? De uma porção mais ventral para uma porção mais dorsal, ou seja, do ápice em direção à base. Por que isso? Porque o ventrículo direito precisa bombear o sangue para a artéria pulmonar, e a artéria pulmonar está acima do ventrículo direito. O ventrículo esquerdo, por sua vez, precisa bombear o sangue para a artéria aorta, e a artéria aorta está acima do ventrículo esquerdo. Então, por isso que os ventrículos devem contrair do ápice em direção à base, para poder empurrar o sangue para cima, certo? Qualquer alteração nesse fluxo sanguíneo gera um som diferente daquele que se aprende a auscultar com estetoscópio, né? E este som diferente, este fluxo sanguíneo que causa um som diferente, esse som diferente é chamado de sopro cardíaco. Existem vários tipos de sopro, e é só uma curiosidade, tá? Então, é fundamental que vocês lembrem a importância dos átrios contraírem antes dos ventrículos, um milésimo de segundo antes, e o átrio direito ainda contrai um pouquinho antes do átrio esquerdo, e também dos ventrículos contraírem do ápice em direção à base, para que o fluxo sanguíneo se dê corretamente através do coração. Esta figura ainda mostra para vocês, se vocês olharem à direita aqui, este quadrado, vocês vão ver, mostra para vocês as fibras cardíacas contráteis, as células contráteis do coração, do miocárdio, certo? Basicamente, o músculo cardíaco, ele é constituído por dois tipos de células.
Um desses tipos está mostrado aqui, que são as células, ele chamou aqui célula do músculo cardíaco, né? São as células contráteis do músculo cardíaco. A função dessas células contráteis, o nome já diz, é contrair e relaxar, contrair e relaxar. Estas células contráteis ou fibras contráteis, elas respondem por 99% das células do miocárdio, certo? E uma característica interessante delas que está destacado aqui, ó, se vocês olharem essas estruturas em zigue-zague que ele representou aí, que ele chamou de discos intercalares, aqui, por exemplo, ó, como está apontando na figura, tem um disco intercalar. Pois bem, o que são esses discos intercalares? Os discos intercalares são estruturas proteicas permeáveis, ou seja, existem poros nessas estruturas proteicas que possibilitam a comunicação de uma fibra contrátil com outra fibra contrátil, ou seja, existe a passagem de íons, especialmente sódio e cálcio, entre as fibras contráteis, que num determinado momento esse cálcio é fundamental para que as fibras contráteis possam se contrair. Então, os discos intercalares, eles ligam uma fibra à outra e eles, por serem permeáveis, possibilitam a comunicação entre as fibras do músculo cardíaco, tá? Esses discos intercalares, como eu disse para vocês, são permeáveis. Vocês podem encontrar na literatura que eles formam junções comunicantes, também conhecidas como gap junctions, né? Seriam junções comunicantes, tá? O segundo tipo de célula importante no miocárdio, que não aparece representada aqui, são as células chamadas autorrítmicas, ou células de marca-passo, certo? Células autorrítmicas ou células de marca-passo. Estas células representam em torno de 1% das células do miocárdio. Elas não se contraem, mas a função delas é gerar estímulos e enviar esses estímulos para que as células contráteis possam se contrair. Que estímulos são esses, professor? Basicamente, sódio e cálcio, íon sódio e íon cálcio. Então, a gente vai ver mais adiante que há um momento em que as células autorrítmicas, elas se enchem de cálcio e elas são separadas das células contráteis também por esses discos intercalares, por essas estruturas proteicas permeáveis. Então, este cálcio que enche as células autorrítmicas num determinado momento, acaba se espalhando para as células contráteis, fazendo com que as células contráteis se contraiam e relaxem, se contraem e relaxem. Tá bem? Então, essa figura nos mostra isso. Talvez vocês ainda se lembrem dessas informações da histologia, quem sabe da anatomia, mas é importante para que a gente entenda bem a fisiologia relembrá-las, tá? Bem, esta figura aqui, ó, de novo, né, mostra para vocês o miocárdio. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Mostra para vocês, aqui no que ele chamou de figura A, o miocárdio, tá? E nas outras figuras, nas outras 5 figuras aqui, ou seja, da B até a F, mostra para vocês os diferentes momentos da contração do miocárdio, tá? As figuras B, C, D, E e F é como se fossem fotografias batidas, né, ou tiradas em diferentes momentos do processo de contração do miocárdio. Ele representou aqui 5 momentos, é como se ele tivesse tirado 5 fotografias, certo? Poderíamos, se quiséssemos ser mais detalhistas, poderíamos representar aqui com 6, 8, 10 figuras, tá bem? Mas vamos, então,
no passo a passo aqui, ó. Em roxo, aqui na figura B, na primeira figura, vocês vão observar que ele pintou de roxo só essa estrutura aqui, esta primeira estrutura aqui. Isto representa que aqui neste ponto já houve despolarização das células autorrítmicas. Que isso, professor? Em outras palavras, que as células autorrítmicas já foram estimuladas, ou seja, já se encheram de sódio e de cálcio, certo? Na figura C, vocês percebem que ele pintou de roxo já uma boa parte do átrio direito e uma parte menor do átrio esquerdo, representando aqui que estas partes ali destacadas em roxo, já houve, ou nestas partes já houve contração das fibras contráteis, ou seja, o átrio direito, quase metade dele já está contraído, e do átrio esquerdo, uma pequena porção já está contraída. Ou seja, aquele cálcio e aquele sódio que envolveu ou que preencheu as células autorrítmicas dessa região aqui, já chegou às células contráteis e fez com que as células contráteis já se contraíssem, já estão contraídas aqui, tá bem? Na figura D, a gente observa que tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo já estão contraídos, Ou seja, o átrio direito já bombeou o sangue para o ventrículo direito e o átrio esquerdo já bombeou o sangue para o ventrículo esquerdo, correto? Muito bem. Na figura E, ele mostra que essa despolarização agora já atingiu o septo cardíaco. O septo cardíaco é aquela parte ali que separa, né, o coração, o chamado, né, didaticamente, coração direito do coração esquerdo, aquela parede de tecido conjuntivo ali, que a gente assume que não se contraia, tá? Mas é importante esse intervalo de tempo aqui entre a contração atrial e a contração, entre a contração atrial e a contração ventricular, que vai acontecer daqui a pouco. Por que que é importante? Porque não esqueçam que na medida em que os ventrículos, que os átrios se contraem, os ventrículos ainda não estão contraídos. E nesta figura F aqui, ó, agora sim, ele já mostra um recorte aqui, uma fotografia representada, né, que tanto o ventrículo esquerdo quanto o átrio esquerdo já estão contraídos. E eles se contraíram do ápice em direção à base. Isto fez com que o ventrículo esquerdo, como mostra a flechinha aqui, bombeasse o sangue para a artéria aorta e o ventrículo direito bombeasse o sangue para a artéria pulmonar, que não aparecem aqui, mas vocês já estão com essa informação bem clara na memória, correto? Muito bem. Então, de novo, essas figuras representam, né, a, a, a sequência de contração do miocárdio. Muito bem. Mas, professor, por que que o negócio é tão organizado? Ou seja, o que que faz com que os átrios contraiam antes dos ventrículos e os ventrículos contraiam sempre do ápice em direção à base? Por que que acontece isso? E a resposta é: isso acontece graças à localização das células autorrítmicas, tá? As células autorrítmicas, repito, elas representam em torno de 1% das células do miocárdio. Mas tem um detalhe que eu não falei antes, falo agora. As células autorrítmicas, elas não estão disseminadas aleatoriamente pelo miocárdio. Cada um de nós tem células autorrítmicas em diferentes locais do coração. Não, não é assim, não é assim. Então, como é que é? As células autorrítmicas estão localizadas em determinadas regiões do miocárdio.
E estas regiões são conhecidas e recebem nomes. E isso está representado aqui na figura A, certo? Identificadas aqui, ó, este nó sinoatrial é esta região aqui, que fica na parede superior, na porção superior, na parede do átrio direito, na sua porção mais superior, é chamado de nó sinoatrial. Alguma literatura nódulo sinoatrial, mas eu prefiro chamar de nó sinoatrial. Do nó sinoatrial emergem 3 estruturas. Uma delas é essa aqui, ó, que vem percorrendo a parede do átrio bem pela direita e retorna mais para o centro. Uma segunda que sai pela parte mais central do átrio direito, pela parte mais central da parede do átrio direito. E uma terceira que vai lá na parede do átrio esquerdo e retorna para o centro aqui, ó. Essas 3 estruturas são as chamadas vias internodais. Também, assim como o nó sinoatrial, formadas exclusivamente por células autorrítmicas. Estas vias internodais, elas convergem para o mesmo ponto e formam essa outra estrutura aqui, que é o nó atrioventricular, que também é formado exclusivamente por células autorrítmicas, bem na divisão ali entre átrios e ventrículos. Emergindo no nó atrioventricular, sai uma outra estrutura já pelo septo cardíaco aqui, que é chamada feixe de His. Idem, formado exclusivamente por células autorrítmicas. O feixe de His se divide aqui em 2 estruturas, uma corre o septo mais pela direita, pela esquerda, e uma segunda mais pela direita aqui, ó. Estes são os feixes ramificados, exclusivamente constituídos por células autorrítmicas. E lá no ápice do coração, esse feixe ramificado que veio pela esquerda aqui, sobe pela parede do ventrículo esquerdo, e este outro sobe pela parede do ventrículo direito. Estas estruturas, nas paredes ventriculares, são as fibras de Purkinje, também constituídas unicamente por células autorrítmicas, certo? Então, estas células autorrítmicas, elas vão despolarizando, ou seja, se enchendo de sódio e cálcio nesta ordem. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E na medida em que essas células vão despolarizando, ou seja, ficando repletas de sódio e de cálcio, esse sódio e esse cálcio, e principalmente o cálcio, vai passando pelos discos intercalares para as células contráteis dessas regiões, do 1 até o 6. Isso faz com que os átrios contraiam antes dos ventrículos e que os ventrículos contraiam sempre da base, do ápice em direção à base, certo? Isto faz com que o fluxo sanguíneo no miocárdio ocorra da maneira correta, fisiológica, e que o sangue circule. Certo, pessoal? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Vamos para a próxima figura. Aqui vocês estão vendo a relação, ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Aqui vocês estão vendo, ele está mostrando para vocês a região do nó sinoatrial ali, tá? Então, aqui ele abriu uma janela, né? Deu um zoom naquela região lá do quadradinho, e aqui vocês estão vendo, ó, representado o nó sinoatrial. É difícil escrever com essa caneta. O nó sinoatrial. Está vindo um temporal aí. E
aqui, vocês estão vendo, ó, as fibras contráteis, certo? Estão identificadas aqui, ó, as células contráteis. Estas células contráteis, todas, né, se comunicando entre si através dos discos intercalares, certo? Assim como se comunicam também com as células autorrítmicas do nó sino atrial. Ou seja, o sódio e o cálcio que invadiram as células do nó sino atrial vão se espalhando pelas células contráteis e as células contráteis vão se contraindo. Se vocês lembrarem, acho que vocês viram isso em anatomia, né, o mecanismo de contração da fibra estriada esquelética, o cálcio se liga na troponina, desloca a tropomiosina, as pontes cruzadas ficam fortes e há um deslizamento dos filamentos finos sobre os dos filamentos espessos sobre os filamentos finos ali, né? E o sarcômero encurta, ou seja, a fibra contrai, certo? Então, esta figura mostra a relação das células autorrítmicas com as células contráteis do miocárdio. Muito bem, vamos adiante. Aqui, pessoal, nós temos agora 26 minutos, tá? Mas eu preciso terminar este gráfico aqui num único vídeo, tá? Então, eu vou parar por aqui hoje. Na próxima aula, eu começo desta figura aqui. Esta figura mostra para vocês essa entrada de sódio e de cálcio nas células autorrítmicas, ou seja, o mecanismo de despolarização das células autorrítmicas, certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre isto e vai falar também um pouco sobre a circulação sanguínea, tá? Eu sempre aproveito o miocárdio para falar também um pouco de circulação sanguínea, tá? Então, desejo para vocês um excelente resto de semana, um excelente final de semana. Fiquem com Deus e nos encontramos na próxima quinta-feira. Um abraço.